Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz por estar aqui. Nosso irmão Tiago nos convidou. E fico muito feliz, pastor, por estar conhecendo o Senhor, conhecendo essa família, que um dia com certeza estaremos todos juntos lá no céu. Amém? Eu gostaria de deixar de uma forma rápida, porém importante, alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração para meditação aqui nesta igreja. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus nos diz o seguinte: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante dos pátios novos, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Agora você vai lá para o versículo de número 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, amados? Amados, essa palavra o Senhor colocou em meu coração, realmente uma dificuldade muito grande que eu estava enfrentando. Momento em que todos nós passamos por dificuldades como essa que eu passei, as lutas, os problemas, o levante dos inimigos, que não é pouco, todos nós sabemos disso. O levante do inimigo muitas vezes acontece na forma que nós estamos realmente buscando a Deus, na presença de Deus, quando nós realmente criamos um voto, realmente um elo com o Senhor. Os inimigos vão se levantar com certeza e vão vir ao nosso encontro. E foi isso que aconteceu com o rei Josafá. O rei Josafá era um rei que tomou o lugar do seu pai logo após a sua morte. O rei Asa morreu, o seu filho Josafá tomou o seu lugar. E quando o rei Josafá estava ali diante do reino de Judá, a palavra de Deus nos diz, como acabamos de ler, que veio contra ele uma grande multidão. E se nós observarmos esta palavra, esta grande multidão eram 3 reinos, eram 3 grandes inimigos, 3 grandes exércitos que se reuniram para lutar, para pelejar contra Josafá e o seu reino. E nós aprendemos aqui algo muito importante, amados, que o Senhor colocou no meu coração para trazer a esta igreja. Josafá agiu de forma correta. Josafá agiu de uma forma certa, em que muitas vezes nós não aprendemos. Porque muitas vezes o que acontece? As lutas vêm, as lutas aparecem, os inimigos se levantam, e o que nós fazemos? Nós fazemos algo errado, nós queremos agir com a nossa própria força, com o nosso braço, da nossa maneira, e não é assim que Deus nos ensina. E é por isso que o Senhor colocou no meu coração: eu não conheço a vida de ninguém, eu não sei qual é a sua vida, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que se porventura alguém aqui está enfrentando batalha, lutas, se tem inimigos contra você, amados, pare, analise, não lute sozinho, não faça aquilo que você pensa que é certo, faça como o rei Josafá. Deus ensina aqui através deste rei. O rei Josafá fez a coisa certa, amados. O que ele fez? Ele buscou a Deus, ele confiou a Deus. É por isso, amado, que ele declarou aqui no versículo de número 12, ele abriu a sua boca e disse: Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amados, quando eu vejo isso, o rei Josafá abrindo a sua boca e declarando isso, sabe o que eu aprendo aqui? O rei Josafá abre a boca e diz: existe um rei maior do que eu, o rei dos reis. Eu sou Senhor, mas existe o Senhor dos senhores. Eu sou forte, eu sou poderoso, mas há aquele que detém todo o poder e toda a autoridade. Por que, amados? Nós sabemos que todo rei tem poder, tem autoridade, tem um grande exército em suas mãos. E não era diferente com o rei Josafá. O rei Josafá tinha poder, o rei Josafá tinha autoridade, o rei Josafá, ele tinha um grande exército ao seu comando, mas ele fez algo muito sério e importante que o Senhor nos ensina aqui nesta noite. Fazer o que ele fez, buscar a Deus,
depender de Deus, confiar em Deus. É por isso que ele abriu a boca e disse: não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. A confiança do rei Josafá foi em Deus, não nele, não no braço forte dele, não no poder que ele tinha naquele reino, mas em Deus. É por isso, pastor, quando eu leio lá em Salmo 121, eu entendo que o salmista Davi fez ali, ele no verso 1 e 2, no verso 1 ele faz uma pergunta, no verso 2 ele responde: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro, o teu socorro, o socorro da igreja, vem dos céus, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele que vem o teu socorro, amada igreja. Não podemos agir por nossa própria força, do nosso jeito, da nossa maneira, não, amados. Porque se nós fizermos isso, o inimigo vai te derrotar, o inimigo vai colocar você por terra. Não faça isso, dependa de Deus, confie em Deus, busque a Deus, deixe Deus trabalhar. Foi isso que o rei Josafá fez, amados. Eu me lembro de uma história, você sabe muito mais do que eu. Um jovem chamado Davi, quando estava naquela peleja contra o gigante Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, com espada, com escudo, com força, com a sua maldade. Ei, entenda uma coisa: se aquele jovem Davi fosse lutar com aquele gigante com as suas próprias forças, com a sua maneira, com toda certeza, bastava um único sopro daquele gigante, os filisteus iam vencer a guerra. Davi ia cair por terra, o povo de Deus ia ser humilhado e ia perder aquela guerra. Mas eu sei que o meu Deus não envergonha ninguém. E Davi fez a coisa certa. Ele dependeu de Deus. E diante daquele gigante, sabe o que ele fez? Ele foi diante daquele gigante, mas não com as suas próprias forças. Ele chegou diante daquele gigante Golias e disse: você vem contra mim com a espada, com a lança, com o escudo, com a sua força, com toda a sua maldade. Porém eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. É assim que a igreja do Senhor tem que caminhar nesta terra. Os inimigos vão se levantar, a fúria do inimigo é grande contra você, contra mim, contra a igreja. Mas se o Senhor dos Exércitos estiver à nossa frente, no nosso lado, pelejando contra nós, amados, e se você deixar ele agir, a vitória é certa. É isso que aconteceu nessa história do rei Josafá. Josafá confiou em Deus, deixou Deus trabalhar, amados, e é por isso que Deus deu a batalha, ganha para o rei Josafá e aquela nação. A palavra de Deus diz que quando Josafá tomou esta atitude, confiou em Deus, deixou Deus agir, no versículo 14 e 15 diz que um profeta ali foi levantado, Jaziel. E o Espírito Santo de Deus tomou aquele profeta e disse as seguintes palavras para o rei Josafá: dai ouvidos todos vós, moradores de Jerusalém e de Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amados, é assim que Deus trabalha. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos as nossas causas diante de Deus, a peleja já não é nossa, é de Deus. E quando a peleja é entregada na mão de Deus, a vitória é certa. E eu creio, amados, se você está passando por dificuldades, por lutas, se você está sendo rodeado pelos seus inimigos, não temas, porque o Senhor é contigo, mas entrega na mão dele, deixa ele agir, não faça o que você acha certo, o jeitinho brasileiro, eu sei, eu posso. Não, meu amado, nós podemos sim, mas é com o Senhor à nossa frente. Quando o general da guerra está na frente, o inimigo cai por terra, as batalhas são vencidas e você vai cantar o hino da vitória, mas é com ele, na direção dele, amados, em nome de Jesus, porque o rei Josafá agiu desta forma, e nós sabemos que quando o rei tomou essa atitude, Deus deu a vitória, porque a palavra de Deus diz lá no versículo de número 29, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Ou seja, quando Josafá entregou aquela batalha, a vida dele, aquela peleja nas mãos do Senhor, o Senhor deu a vitória. A palavra de Deus diz que todos os inimigos de Josafá que se levantaram contra ele foram mortos lá na montanha, amados. Por quê? Porque o Josafá confiou em Deus, deixou Deus agir, amados. E é assim na minha vida, e é assim na vida de cada um dos irmãos que aqui estão, amados. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus pelejar por você, amados, porque lá na frente você vai ver que você vai cantar o hino da vitória. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.